Querido aluno, se liga, vem aqui comigo para o quadro dando sequência na análise de ação penal privada. Agora nós vamos tratar de uma única hipótese. Só uma, professor. Eu tenho que lembrar para a prova? Tem, que é a ação penal privada personalíssima. Por que ela ganha esse nome, professor? Nessa espécie de ação penal privada, é só a vítima e ninguém mais que pode fazer o oferecimento da queixa-crime. Diferentemente da ação penal privada exclusiva, em que cabe o ajuizamento da ação através de representante, através de cônjuge, ascendente, descendente, irmão, no caso de falecimento, na ação personalíssima é única e exclusivamente a vítima. Tá bom. Em qual situação que eu aplico essa espécie de ação penal privada, professor? Uma única hipótese, que está aqui, ó. É em relação ao crime do artigo 236 do nosso Código Penal, que a gente vai ver a sua redação aqui na tela. Vem comigo. Se liga só. Conceito de ação penal privada personalíssima. Essa espécie de ação privada é caracterizada pelo fato de a ação só possa ser iniciada ou conduzida exclusivamente pelo ofendido. Essa terminologia aqui é que confunde, né? Porque a ação penal privada exclusiva é essa aqui, professor. Ela é exclusiva, a vítima pode ajuizar, o próprio ofendido. Mas quando o ofendido morre, por exemplo, cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, também podem dar continuidade à propositura da ação, não tem problema. Aqui na personalíssima não, tá? Então muito cuidado, porque ela ou conduzida exclusivamente pelo ofendido, no sentido de só o ofendido. É tão pessoal esse crime que só o ofendido pode intentar a ação, beleza? É nesse sentido. Não havendo transferência do direito para cônjuge, ascendentes, descendentes ou irmão, o famoso CAD, né? O CAD pode assumir. Na morte do querelante, aqui na ação exclusiva, assume o CAD. Aqui na personalíssima, não. Morreu a vítima do crime do artigo 236, morre junto o direito de ação penal privada. Tá bom? No nosso ordenamento jurídico, em virtude da revogação do crime de adultério, só existe um caso desse tipo de ação penal, que é o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento, previsto no Código Penal, que está aqui na tela. Ó. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Dá um exemplo desse crime aí, professor. Eu sou casado, tá? Com a minha sogra. Olha só quão sábio é o nosso legislador, tá? Lá no direito civil, existem algumas situações de impedimento de casamento entre pessoas. Você não pode casar com a sua sogra, sacou? O legislador é sábio, né, mano? E olha só que da hora. Se você casou, tipo, ligou o modo Fábio Júnior, ligou o modo Gretchen, casou 19 vezes, você vai ter 19 sogras. 19 sogros. O vínculo com o seu sogro e com a sua sogra não termina nunca. Por quê, professor? Porque uma das causas de impedimento para a contração de casamento. Você não pode se casar. Então não existe ex-sogra, ex-sogro. Pro direito civil, uma vez sogro, uma vez sogra, é para sempre. Tá bom? E aí vamos supor que eu case com a minha sogra, tá? Só que aí ela não lembra, ela não achou que estava casando com meu irmão gêmeo, mas está casando comigo. Eu ocultei dela uma informação que essencial. Eu induzi ela em erro essencial. Falo que sou um, mas sou outro. Beleza? Ou eu tenho uma causa de impedimento que não seja casamento anterior. Casei com a minha sogra. Não podia ter casado. Show de bola? Então a ideia aqui é que nessa hipótese, e só nessa hipótese, eu tenho a ação penal privada personalíssima. O que você tem que lembrar para a sua prova é que nessa situação, morreu a vítima, morre o direito de ação. Ele não vai ser transmitido aos seus herdeiros, ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá bom? E o parágrafo único ele fala a questão do prazo, tá? Para o oferecimento dessa queixa, ele é contado um pouquinho diferente, beleza? Ele fala lá, não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado sentença que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento, tá? Outro exemplo que é mais comum, né? Dou exemplos esdrúxulos que é para lembrar na prova.
Um exemplo muito mais fácil, né, mais crível de ser visto na prática é o sujeito que tem impotência generande, né? O cara, ele é infértil, esconde essa condição da esposa, da noiva, né? Ela sonhava em ter filhos, né? Vários filhos, casa cheia, e aí ele esconde essa situação e aí casa para que venha a contrair casamento com ela. Também é uma situação de erro essencial, tá bom? Então a pessoa que se sentiu enganada, eu estava casando porque eu queria ter filhos, eu não sabia que ele era tinha impotência, né? Generande, tem impotência coeúndia e impotência generande, que é aquela capacidade reprodutora. E aí você também pode se encaixar, né? Esse exemplo se enquadrar dentro do artigo 236. Fechou? É a única hipótese, tá? Incidência em prova é pequena, mas vale a menção aqui, principalmente quando comparada a diferença com a ação penal privada exclusiva. Espero que você tenha curtido, um grande abraço e até a próxima.